Então veja só que interessante. Cada vez que eu mudo aqui, cada vez que eu mudo por aqui, ele também muda a informação dessa célula. Aqui é que está o segredo para fazer coisas dinâmicas no Excel. Jogo, como assim aqui que está o segredo para fazer coisas dinâmicas? Aqui que está o segredo por quê? Porque é através deste comando que eu vou conseguir fazer fórmulas que vão me permitir, por exemplo, descobrir qual é a categoria selecionada. Então, eu já sei quais são as categorias que eu tenho. Tenho categoria A, tenho categoria B, tenho categoria C. Eu tenho essas três categorias, A, B e C. Qual é a categoria selecionada? Aqui que está o segredo. 1 significa A, não é isto? A é 1, B é 2, C é 3. Então, qual é a fórmula? Aqui vai a primeira fórmula, senhores. Presta atenção. Qual é a fórmula que vai me permitir? E por que eu estou a dizer que essas quatro formas vão mudar o seu jogo? Vão te ajudar a fazer trabalho diferenciado, te colocar numa posição diferenciada? Por quê? Porque na maioria das vezes, pela minha experiência, assim, pela quantidade de trabalhos que eu já resolvi no mercado de trabalho, pela quantidade de alunos que eu já treinei, centenas de alunos do Rovuma Maputo, eu posso afirmar hoje que, na maioria das vezes, quando você vai fazer um dashboard, um relatório, na maioria das vezes, para fazer as coisas ficarem dinâmicas, são poucas formas que são usadas, são as mesmas técnicas, são as mesmas fórmulas. Então, esta forma que eu vou te apresentar agora é uma das formas que te permite, por exemplo, aqui através desse número trazer a informação selecionada, que é a fórmula index. Como é que funciona a fórmula index? Eu vou fazer assim, index. Como é que funciona a fórmula index? Ela pede assim, primeiro segredo de fórmulas, você que não entende nada de fórmula ou que se baralha com fórmula, você tem que entender o segredo por trás das fórmulas, que eu chamo de nomenclatura. Nomenclatura ou gramática das fórmulas. O que é essa nomenclatura ou gramática? Toda fórmula, quando você abre parênteses, existem algumas coisas que ele te pede. Tá aqui, por exemplo, está escrito assim, array, row number, column number. Essas variáveis você não precisa memorizar, você tem que ter a capacidade de interpretar. Então, como é que eu vou te ensinar isso? Eu vou te ensinar isso fazendo nessa aula. Eu vou começar a interpretar não só esta fórmula, mas as outras que eu vou trazer durante esta aula, ok? Então, qual é a primeira coisa que você tem que entender? Ele diz assim, array. O que é array? Array é um conjunto de células. Então, o que eu quero fazer com essa fórmula índice? Eu quero trazer neste conjunto de células qual é a célula que foi selecionada mediante um número. Ou seja, se for 1 eu quero A, se for 2 eu quero B, se for 3 eu quero C, que está exatamente linkado com isto aqui. Então, qual é o conjunto de células? Quando ele diz assim, array significa conjunto de células. Eu não vou selecionar aqui. Array significa conjunto de células. Vou fazer vírgula. O que ele vai me pedir? Ele vai me pedir row number. Ou seja, qual é o número correspondente. Eu vou clicar aqui, vou fechar parênteses, vou clicar Enter, por exemplo. Nesse momento ele trouxe A. E não veja só que loucura vai acontecer aqui. Quando você clica aqui, ele muda aqui. E com base no que ele mudou aqui, essa fórmula, ele vai determinar qual é a letra selecionada. Então está aqui C, B, A. Então o princípio, para nós começarmos a construir um relatório dinâmico, nós estamos a preparar a base. É que nem no processo de construção de uma casa, por exemplo. Você primeiro tem ali a sapata, depois você começa a levantar os pilares, depois você vai fazer, enfim, você tem os processos. Então, a base, o alicerce de todos os relatórios dinâmicos dentro do Excel é esta aqui. A primeira coisa que você precisa fazer é colocar os filtros. Você está a começar a preparar teus alicerces. Depois de colocar teus alicerces, você sabe que o filtro, por exemplo, ele está linkado com esta célula. Ok, está linkado com essa célula, eu preciso ter informações aqui adicionais que é para eu conseguir, por exemplo, através dessa célula, descobrir qual é a informação selecionada. Ok, já tenho isso. Agora você precisa começar a fazer fórmulas onde todas as fórmulas elas dependem deste número. Então, se você for ver, quando eu clico aqui, aqui também mudou. Ei, amigo, tudo que nós vamos fazer daqui para frente tem que se adaptar sempre que esse filtro for feito. Isso é que é um gráfico que causa um efeito uau. Isso aqui é um tipo de gráfico que você vai levar para uma reunião, as pessoas vão admirar, o teu chefe vai admirar. Esse tipo de gráfico que vai te permitir